Legal, pessoal. Vamos chegando aí, a gente vai dar continuidade. Tá bom? Volta todo mundo para a gente continuar, tá certo? Tá sem áudio? Como tá sem áudio? Se tá sem áudio, vai chegar aí. Opa, vamos lá. Opa, tá me ouvindo, Júlio? Tô te ouvindo. Ah, então Tá me tá ouvindo? tranquilo. Voltou? Beleza. Tá bom, pessoal. Olha aí, tá voltando todo mundo. Clica nesse coraçãozinho aí para mais pessoas alcançarem aí essa live, tá bom? Agradeço a vocês por confiarem aí nesse conteúdo que a gente preparou. Tá todo mundo voltando, isso mostra que de alguma forma Tá tá fazendo a impactado. diferença, certo? Um abraço para os amigos, os colegas que estão entrando. Vamos dar João, continuidade, a gente tem mais um tempão aí para poder conversar sobre esses itens, dando continuidade, tá bom? Fica à vontade, Júlio. A gente já tem aí já 40, quase tem um 45 pessoas. que tava, né? Show de bola. Bom Beleza, demais, é todo isso mundo aí. voltou. Gratidão, Isso aí. galera. Gratidão. Muito obrigado. Bom, vamos lá, Gustavo. Eu estava falando da periodicidade do treinamento, né? Essa questão é o seguinte: para empresas que já têm também um nível de maturidade em segurança elevado, ou que já têm lá suas certificações ISOs, por exemplo, elas já têm um levantamento das necessidades de treinamento, já tem isso configurado, já tem isso tabelado. Então, para aquelas normas que não existe uma periodicidade definida em norma, por exemplo, operação com empilhadeira, NR11, não existe na norma uma periodicidade definida. Essas empresas que já têm um nível de segurança e já têm suas certificações, enfim, já têm isso tabelado. Elas já definiram por procedimento interno que a periodicidade do treinamento de empilhadeira vai ser a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tá? Então, agora, as empresas que têm um nível ainda baixo de segurança, um nível de maturidade ainda reduzido, essas aí provavelmente ainda não foram definidas essas periodicidades desses treinamentos que não têm estabelecidos em norma. Um outro ponto interessante que é falado nesse item ainda de treinamento e capacitação é sobre o treinamento prático. Isso é muito bacana, que fala que o item 1613 deixa claro que a capacitação agora pode incluir a prática e exercícios simulados. Isso eu acho muito interessante, Gustavo, porque a gente sabe muito bem que apenas teoria não é suficiente para o pessoal, né, ter um bom aproveitamento ali daquele treinamento. Então, ele deixa claro que a parte prática, né, os exercícios práticos e simulados podem ser utilizados em treinamento. Você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia falar sobre o item aqui 1.6.2, que diz o tempo despendido em treinamentos previstos na NR é considerado como de trabalho efetivo. Exato. Porque com isso aqui, o que é que pode acontecer? Às vezes acontece da empresa ela querer, não querer parar a produção e marcar o Uhum. treinamento para um outro horário, ou quem sabe até para o final de semana. Então, isso aqui deixa aberto essa possibilidade. Não estou dizendo que eu concordo com isso, certo? Mas você Uhum. acho que você vai concordar comigo de que deixa aberto isso. Então, se o tempo do treinamento é considerado como tempo efetivo de trabalho, ele deixa em aberto que, independente de qual seja o dia que o treinamento seja realizado, aquilo vai computar como trabalho. Mas ele não deixa uma proibição de que, por exemplo, o treinamento não pode ser no dia de domingo. Entendeu? Exatamente. Se Ele aquele, abriu não, se essa, aquele é um dia de descanso, por exemplo. abriu essa brecha. Mas aí que tá. Eu acho que vai acabar entrando nas leis trabalhistas, né? Por exemplo, se o cara trabalha de segunda a sexta, né, ou de segunda a sábado, ele tem que ter o domingo por conta lá do DSR, o descanso semanal remunerado. Então, o empregador já não poderia exigir que ele participasse desse treinamento no domingo. O que eu acho que pode acontecer aqui, Gustavo, é às vezes o empregador querer que o empregado chegue mais cedo na empresa para participar desse treinamento ou fique após o horário ali, 1 hora, 1 hora e meia, ou seja, fazendo 1 hora extra para participar do treinamento. Porém, a norma também deixa claro que esse tempo despendido é considerado como trabalho efetivo. Então, a gente sabe, assim, eu pelo menos tenho consciência, tenho ciência de que algumas empresas, às vezes, faziam isso com os funcionários, ficavam depois do horário para participar de um treinamento e não pagava-se hora extra. Era, não, olha, isso é obrigatório e pronto, acabou, mas não era computado como hora extra, né? Então, isso aqui agora, o item 162 deixa claro isso que é considerado como tempo de trabalho efetivo. Então, a pessoa tem que receber por isso, né?
Sim, sem dúvida. Gustavo, vou só conectar aqui o carregador aqui, porque está acabando a bateria aqui do celular. Aqui a chuva está caindo forte. Eu espero que a internet não Senhora, caia. a internet é energia, poxa. Aí, ó, isso vem de encontro com o que a gente estava comentando, né, sobre os itens, os documentos digitalizados, né? A sua região tem com energia, é melhor manter o documento físico, né? Pode Você dar comentar? continuidade. Não, pode continuar. Próximo item. Ok. Que mais dentro desse item? Aqui fala, deixa claro com relação aos certificados, como deve ser, e por conta disso, vários itens foram revogados, né, em outras legislações, que é o anexo 2 da portaria, beleza? Tá. Agora, aproveitamento de conteúdos de treinamento na mesma organização. Isso aqui é bacana. Esse é importante, pode ser aproveitado desde que atendidas as exigências do novo treinamento que esteja. Os treinamentos feitos na mesma organização podem ser aproveitados desde que atendidas as exigências do novo treinamento que estejam dentro de 2 anos e validado pelo responsável técnico pelo treinamento. Então, aqui já começa a aparecer a figura aí do RT, né, o responsável técnico pelo treinamento. Isso a gente até estava conversando mais cedo, né, Gustavo, sobre essa questão de aproveitar. Então, vamos lá, pessoal. O item, qual que é, Gustavo? O item, eu estou no resumo aqui, eu não estou no aproveitamento na mesma organização. 1.6.6. É permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamentos ministrados na mesma organização, desde que o conteúdo e carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior, o conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido em norma, ou a menos de 2 anos, é o que a gente comentou agora há pouco, quando não estabelecida essa periodicidade, e seja validado pelo responsável técnico do treinamento. O aproveitamento de conteúdos deve ser registrado no certificado, mencionando o conteúdo e a data de realização do treinamento aproveitado. A validade do novo treinamento passa a considerar a data do treinamento mais antigo. Então, vamos lá. Exemplo, vamos citar como exemplo. O cara, hoje é dia 5 de agosto, beleza. De 2019. Dia 5 de agosto do ano passado, a pessoa recebeu um treinamento de operador de empilhadeira, mas ele não exerce essa atividade. Ele foi lá, o gestor resolveu colocar ele nesse treinamento de operador de empilhadeira, há 1 ano atrás. Beleza. Ele trabalha lá como conferente, por exemplo, ele não opera empilhadeira. Agora, em agosto, o gestor dele, olha, eu estou precisando de alguém ali para poder operar empilhadeira, vou te promover para operador de empilhadeira, beleza? Beleza, ok, vai aumentar seu salário, show de bola, o cara vai retar na orelha. Nesse caso, então, não precisa fazer um novo treinamento. Por quê? Ele fez um treinamento há 1 ano atrás, então ainda está dentro desse critério dos 2 anos. O treinamento que ele fez, operação com empilhadeira, a norma NR11 não estabelece a periodicidade, então encaixa perfeitamente nesse item que eu acabei de ler, né? Então o treinamento pode ser aproveitado porque tem 1 ano apenas, e aí o que esse gestor, né, o que a empresa vai ter que fazer agora é emitir um novo certificado que foi aproveitado o treinamento realizado em agosto de 2018, com um conteúdo assim, assado, carga horária de tantas horas. Então esse treinamento está sendo aproveitado, e a emissão desse certificado é com a data de agora, porém o treinamento de empilhadeira desse cara vai ter a validade de apenas mais 1 ano. Isso. Certo? Que é para confirmar que o item 1.6.6.1.1, a validade do novo treinamento passa a considerar a data do treinamento mais antigo aproveitado. É isso aí. Vamos continuar. Show. Aproveitamento agora de treinamento entre as organizações. Até então eu falei na mesma organização, né? O funcionário está na empresa, ele recebeu um treinamento um tempo atrás, estamos aproveitando esse treinamento agora na mesma empresa. Agora, aproveitamento do treinamento de empresa para empresa. Isso aqui foi uma mudança drástica que houve, nós não tínhamos isso antes, né? Os treinamentos realizados pelo trabalhador poderão ser avaliados pela organização e convalidados, ou seja, revalidados ou complementados. Tá certo? A convalidação ou complementação deve considerar as atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior,
quando for o caso, as atividades que desempenhará nessa organização, porque é claro que a gente sabe que os riscos existentes na empresa A é diferente dos riscos existentes na empresa B. Eles podem até ser os mesmos, mas as situações, o ambiente de trabalho pode ser diferente. Então, o legislador foi bem interessante quando ele colocou ele descreveu esse item na norma, né? Outras coisas que devem ser levadas em consideração: o conteúdo e a carga horária do treinamento que ele recebeu, com o conteúdo e carga horária do que está sendo exigido nessa atual empresa. E que o último treinamento tenha sido realizado em período inferior ao estabelecido em norma ou a menos de 2 anos nos casos em que não haja prazo estabelecido em NF. Então, novamente, o legislador cita que quando não há a definição em alguma norma específica, o prazo é de 2 anos. Então, isso foi uma coisa muito interessante também, Gustavo. Isso acho que foi uma mudança positiva, tá? Por exemplo, o que acontece? Vou dar o exemplo da construção civil, né? Eu vi muito isso acontecer quando eu era técnico de segurança em uma construtora. O trabalhador, ele era admitido, por exemplo, um pedreiro, um carpinteiro, ele era admitido na construtora, só que há 6 meses, 7 meses, menos de 1 ano, ele já tinha feito um treinamento para trabalho em altura, da NR35, em uma outra empresa. Quando chegava na empresa, dizia, a gente tem que fazer esse treinamento, você vai fazer atividade para... Mas, rapaz, faz 4 meses que eu fiz esse treinamento. Porque às vezes é um trabalhador que, por exemplo, ele faz o acabamento de fachada. Então ele vai usar aquele andaime suspenso, certo? Então, às vezes a atividade que ele faz, ele acaba rapidamente. Então, passa 3, 4 meses, ele termina aquela atividade e às vezes aquela obra, aquele estabelecimento não precisa mais daquele profissional. Então acaba desligando ele e ele já passa a ser contratado por uma outra empresa. Então, o que acontecia? Ele chegava lá, ele tinha que passar de novo pelo treinamento, receber as mesmas instruções, às vezes a atividade era igual, então ele ia receber a mesma instrução e tal, e às vezes ele se reclamava, faz 2, 3 meses eu já fiz, não, mas tem que fazer, porque agora é outra empresa, outro CNPJ, coisa e tal, está lá na norma. Agora abre a possibilidade de nós podermos aproveitar essa capacitação realizada em outra empresa. Né? E aí esses itens que você acabou de ler, deixa bem claro toda essa questão. Então, vamos supor que esse pedreiro ele fez um treinamento há 6 meses atrás em uma outra construtora e está sendo admitido agora nessa construtora hoje. E ele precisaria passar pelo treinamento da NR35. O que acontece? Se eu convalidar esse treinamento, ou seja, se eu aproveitar todo aquele conteúdo que foi dado naquela outra empresa, eu vou certificar esse pedreiro, esse trabalhador, com a data de hoje, da admissão dele, certo? Mas também eu vou colocar a data do treinamento anterior, aquele treinamento que eu estou convalidando. Então, isso significa que esse treinamento que eu estou convalidando, ele não terá uma periodicidade de 2 anos, mas sim de 1 ano e meio, porque 6 meses já foram cumpridos na outra empresa. Eu sei que às vezes pode até acabar assim, confundindo a cabeça do pessoal, mas com o tempo, você lendo a norma, você trazendo para a prática do dia a dia, você passa a entender de fato como essa combinação. Eu sei que muita gente vai criticar isso, porque isso pode deixar brechas, por exemplo, de na empresa anterior ninguém sabe como foi esse treinamento, se de fato foi um treinamento bem feito, se não foi. Eu sei que existe sim essas brechas, mas a norma está aí, foi publicada, é isso que a gente tem que seguir. Então a gente está trazendo aqui exemplos práticos de como isso pode ser aplicado. Vai depender da política da empresa. Talvez a empresa diga assim, eu não quero saber, eu não vou convalidar treinamento nenhum de empresa. A minha política é o seguinte, entrou aqui, eu vou treinar. E não tem problema nenhum. Ou tem a questão de fazer a complementação. Aí você pode comentar sobre a complementação. Isso exatamente vai de encontro com essa questão que eu citei agora há pouco, a empresa que já tem um nível de uma maturidade em segurança elevada. Empresas que já têm um nível de segurança elevada, ela não vai querer saber aproveitar treinamento, por mais que a norma permite, ela já tem no procedimento interno dela, que todo trabalhador novato tem que receber um novo treinamento. Tá? Então, eu acredito que isso, para muitas empresas, vai continuar, a pessoa vai ter que... eu fiz o treinamento há 6 meses atrás, mas aqui o procedimento nosso é que você tem que fazer novamente.
Mas a norma agora está permitindo, e nesse exemplo que você acabou de citar, eu concordo, é opinião minha agora, totalmente pessoal, eu concordo, veja bem que você citou, né? O cara foi lá receber um treinamento teórico, prático, vamos imaginar que ele foi treinado corretamente, treinamento de teoria, prática, para uso de andaime de balanço, certo? Aí ele fez 4 meses, 5 meses de serviço, agora está indo para uma outra empresa, ele tem que repetir todo aquele treinamento. Então, de fato, eu acho que nesse ponto, eu acho que foi interessante essa mudança, sim. É meu ponto de vista, é a minha opinião, que com certeza não vai ser a mesma opinião de muitos, né, Gustavo? Agora, o importante que é o seguinte, os treinamentos realizados pelo trabalhador poderão ser avaliados pela organização e convalidados ou complementados. Então, galera, se o empresário quer convalidar, quer aproveitar o treinamento que esse trabalhador fez na empresa anterior, beleza, ok, vamos aproveitar. Porém, eu vou complementar agora com algumas instruções específicas da nossa empresa. Sim. É isso, né? Então, por exemplo, pode complementar, continua que eu estou te atrapalhando. Não, fica tranquilo, Gustavo, é só para concluir. E outra coisa importante é o seguinte, seguindo nesse exemplo aí do trabalho em altura, qualquer trabalho em altura, geralmente, né, é feito lá a permissão para o trabalho à altura, a PET para espaço confinado, né? É feita a liberação do trabalho, LT, PT, PTP. Análise preliminar de risco. Cada empresa adota o seu próprio nome. Beleza. Então, galera, assim, poxa, eu vou fazer a liberação de um trabalho. Em uma liberação de um trabalho, você acaba fazendo um mini treinamento, que você acaba ali lendo ou orientando os funcionários sobre aquela atividade, os riscos. Então, isso acaba sendo um mini DDS, acaba que você faz um DDS ali no momento de liberar uma atividade de risco, né? Então, essa etapa também de complementação, você acaba complementando muita coisa no momento de realização da atividade. Era isso que eu ia citar, Gustavo. Sim. Essa complementação, por exemplo, o que eu ia falar é o seguinte, eu tô aproveitando o treinamento que foi realizado em outra empresa. E aí, vamos lá, eu vou dar 2 horas de prática para eu ensinar, por exemplo, o tipo de cinto, de trava-queda, retrátil que o trabalhador vai usar, porque lá ele usava um trava-queda diferente, alguma coisa desse tipo. Então, ele pode usar esse tempo para poder complementar essa capacitação, lembrando que ele vai deixar isso bem documentado no certificado, e se ele está usando, então, a capacitação anterior, é pela data da capacitação anterior que ele vai estabelecer a sua periodicidade. Para que as pessoas não pensem o seguinte, há 1 ano atrás ele fez o treinamento, eu agora estou certificando ele, mas estou aproveitando o que foi há 1 ano atrás realizado. Ele tem mais 2 anos. Não, ele tem só mais 1 ano. Porque 1 ano já se foi. Exatamente. E deixar claro que você aproveitando o treinamento de outra empresa, então eu vou pegar agora o certificado da outra empresa e beleza, anexa aqui, está tudo certo. Não. A norma é bem clara. A empresa atual tem que emitir um novo certificado, porém aproveitando o treinamento anterior. Então é só para deixar claro isso, galera. Não é pegar o certificado da outra empresa e anexar isso na documentação do funcionário. Não é isso. É isso também, você tem que fazer isso, mas você tem que emitir um outro certificado. Está até aqui bem claro. O aproveitamento de treinamentos anteriores, total ou parcialmente, não exclui a responsabilidade da organização, ou seja, da empresa, de emitir a certificação da capacitação do trabalhador, devendo mencionar no certificado a data da realização dos treinamentos convalidados ou complementados. Aí o próximo item diz, para efeito da periodicidade da realização do novo treinamento, é considerado a data do treinamento mais antigo, convalidado ou complementado. Tranquilo? É isso aí. Show de bola. Muito bem fixado. Alguém fez alguma pergunta aí para a gente poder interagir com o pessoal e dar continuidade? Quando trabalhou o Gleber perguntou o seguinte, cadê? E quando o trabalhador faz treinamento em uma instituição independente? Ô Gleberton, se eu entendi, por exemplo, o cara foi lá e ele resolveu fazer o curso por conta própria, um curso de trabalho em altura numa determinada... Numa consultoria de segurança do trabalho. Consultoria de segurança. É o mesmo entendimento, né, Gustavo? Serve do mesmo jeito, sim. Não tem problema nenhum. O que importa é o conteúdo programático e a assinatura do responsável técnico por aquele treinamento, né? Que ele está se responsabilizando por aquela capacitação.
Não vai ter Exatamente. problema nenhum. Importante mencionar isso, né? Que esse novo certificado tem que ter um RT, né? Tem que ter um responsável técnico. Sim. Que outra coisa, né? Não adianta, por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo. A empresa, vamos continuar com o exemplo da NR35. A empresa contratou o funcionário, ele tem a capacitação para trabalho em altura e ela vai fazer uma nova certificação desse trabalhador, vai aproveitar o treinamento da organização anterior. Só que na empresa não tem nenhum profissional da área de SST. Poderá a empresa aproveitar essa capacitação? Não. Porque ela então vai ter que contratar uma empresa para certificar esse trabalhador para que ele possa, sim, realizar as atividades. Compreende, Júlio? Exatamente. Se a empresa não tem nenhum profissional, não tem um técnico de segurança que possa ser o responsável, não tem um engenheiro, não tem ninguém da área de SST, como é que essa empresa vai avaliar que de fato pode, como é que eu vou dizer, aproveitar aquela capacitação anterior? Se ela não tem profissional da área, ela tem que contratar a empresa para que essa empresa certifique aquele trabalhador. E que, inclusive, esse profissional dessa empresa contratada seja o responsável por essa avaliação desse certificado. Não é isso? É isso aí. A Nessa Pereira colocou o seguinte, né? Vocês poderiam explanar os itens revogados da NR05? Nessa, foram apenas 2 itens, mas não precisa se assustar. Foram, no meu ponto de vista, foi coisa simples, apesar que a NR5 está em consulta pública até dia 30 de agosto. A gente não sabe o que vai vir por aí, então a hora de opinar é agora, tá, galera? Mas vamos lá, o item 5.35, o treinamento poderá ser ministrado pelo SESMIT da empresa, entidade patronal, entidade de trabalhadores ou por profissional que possua conhecimento sobre os temas ministrados. Então esse item foi um item que foi revogado. E o outro é que, quando comprovada a não observância ao disposto nos itens relacionados ao treinamento, a unidade descentralizada do Ministério do Trabalho determinará a complementação ou a realização de outro treinamento que será efetuado no prazo máximo de 30 dias contados da data de ciência da empresa sobre a decisão. Foi apenas esses 2 itens que, sinceramente, não interfere muita coisa no nosso trabalho. Eles acabam sendo revogados, mas se a gente for analisar a fundo, eles podem estar linkados com aqueles treinamentos eventuais, quando algo motiva um novo treinamento. Percebe? Exato. Então, assim, tudo aquilo que foi revogado, pessoal, tem uma lógica por trás disso. Tudo que foi revogado não foi para tirar direito de trabalhador nenhum, nem de diminuir a importância da prevenção, certo? Tudo que foi revogado está incorporado na NR1. Se você analisar a fundo, item por item, e for analisar a NR1, em algum dos itens vai estar lá estruturado, vai estar lá mencionado. O que é que eles estão querendo fazer? Desburocratizar a SST. De que forma? Diminuir ao máximo o número de itens normativos. Então, se existem 10 normas que vão tratar sobre um treinamento periódico a cada 2 anos, para que manter aquele texto se isso já vai estar na NR1? Trazendo, Exato. Então, aí de forma geral para todas as empresas. Então, percebe? Então, eles querem diminuir, sim, essa burocratização que existe dos itens. Eu não estou dizendo aqui que tudo que eles estão fazendo está certo. A gente não está entrando nesse âmbito político de querer defender a A ou B. Não tem nada a ver. Mas se você for entender a estrutura lógica dessa atualização, é isso. E eu acredito que isso vai beneficiar, vai diminuir muito a confusão de interpretação de muita coisa, inclusive até, vamos dizer assim, de material para se estudar, porque o negócio vai estar mais enxuto, mais direcionado, mais centralizado, vai ser mais fácil estudar SST. E, convenhamos, existem algumas coisas, sim, que são complexas, né? Que traz interpretações dúbias. O Jefferson comentou aí, acredito que a revogação desse item é para a realização do treinamento EAD, que é o próximo item que a gente ia comentar, exatamente isso, né? Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. Aí tem vários requisitos a serem atendidos, lá no anexo 2 da NR01 fala sobre esses requisitos administrativos, tecnológicos, enfim. O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que previsto em norma específica. Então, se a norma permitir, pode ser feito EAD
ou semipresencial. Aí algumas observações, galera. A norma fala o seguinte, esse anexo, né, o anexo 2 fala o seguinte, que o treinamento EAD, ele pode ser feito pela própria empresa ou uma empresa terceirizada. Até então, a gente só tinha isso que era terceirizado, né? Mas não, pode ser feito pela própria empresa ou por uma empresa terceirizada. Ela cita ainda o seguinte, se você for terceirizar esse trabalho, você tem que constar no contrato ou no pedido de compra ou na requisição lá que você faz para contratar outra empresa, isso é importante, que, qual que é o texto aqui? Pedido de compra, a exigência que essa empresa que está sendo contratada deve atender às exigências do item 2.2 do anexo 2, que o prestador de serviço deve atender obrigatoriamente aos requisitos previstos no anexo 2 da NR 01 e nos itens relativos à capacitação prevista na NR. Então, o contratante vai terceirizar, o contratante vai contratar uma empresa para elaborar os treinamentos EAD ou semipresencial, tem que fazer constar isso no contrato de trabalho com essa empresa terceirizada. É o que cita lá no anexo 2 da NR 01. E aí tem que ser elaborado projeto pedagógico, tem que ser revalidado a cada 2 anos. O local onde a pessoa vai participar desse treinamento EAD tem que ser o local próprio para isso, uma sala com conforto, onde a pessoa consiga absorver os conhecimentos. Enfim, existe uma série de requisitos que estão lá definidos. A própria questão da carga horária de treinamento no projeto pedagógico, você tem que dizer quantas horas por dia o trabalhador ele deve realizar aquela capacitação. Então, isso vai ajudar, assim, na minha opinião, esse item que traz aí essa modalidade de ensino à distância, semipresencial, isso é um salto gigantesco de modernização da área de SST. Você imagine, tem muitas e muitas empresas que muitas vezes não realizam determinados treinamentos, determinadas capacitações por falta de mão de obra, por falta de profissional e, às vezes, assim, por falta, vamos dizer assim, também de tempo. Porque a questão EAD, ela otimiza esse tempo. Porque imagina se uma capacitação de 8 horas para ser realizada numa empresa, só que aquela empresa tem uma linha de produção que ela não pode parar um dia, que se ela parar, ela tem um prejuízo enorme, gigantesco. E a empresa ela acaba fazendo o seguinte, programando que a cada, por exemplo, 2 horas por dia, ela vai retirar determinado número de trabalhadores para fazer essa capacitação EAD. Então, se já está o conteúdo lá estruturado, tudo direitinho, o cara entra na sala, ele vai receber essa capacitação, depois vai fazer uma prova, tudo direitinho, conforme o projeto pedagógico desse treinamento. Então, isso facilita para a empresa também, porque alcança, eles conseguem ali flexibilizar esse tempo e talvez uma empresa que está num local muito distante e se o instrutor tivesse que ir para lá para passar toda uma semana, o custo seria gigantesco para que ele dê apenas 2 horas por dia aquela capacitação. Entende? Então, isso vai ajudar muito as empresas com relação a essa questão da capacitação. Principalmente as grandes empresas multinacionais. Eu sei que isso vai... se muita gente pensar assim, mas isso não vai funcionar para algumas empresas onde a escolaridade é muito baixa, por exemplo, na construção civil ou em algumas outras atividades, por exemplo, do trabalho agrícola. Eu sei que vai existir, sim, algumas dificuldades com algumas categorias, sim, mas, por outro lado, isso vai ser muito bem aceito e eu acredito que vai, sim, alavancar essa questão aí de treinamentos. Exato. Complementando e encerrando esse item, Gustavo, você tem que ter lá na plataforma também um espaço para um canal de dúvidas, onde o trabalhador possa tirar suas dúvidas, possa se comunicar com alguém que possa responder isso. As provas presenciais ou online, pode ser inclusive prova online, porém, se for online, cada pessoa tem que ter lá o seu acesso com senha, login e tudo mais. E ainda falo o seguinte, que as empresas devem guardar as avaliações e os logs de registro de acesso, ou seja, os logins, né, todos os dias, os horários que a pessoa fez login com seu usuário e senha, isso deve ser guardado pela empresa no prazo mínimo de 2 anos após o término da validade do treinamento. Então, essa é outra documentação guardada. Não é algo que as pessoas possam burlar de forma fácil, não. Tem que deixar tudo bem documentado, tudo certinho, para que, de fato, não venha ter nenhum problema com essa questão, né? Outra coisa importante, Gustavo, que muita gente tem um conceito com relação a isso,
eu era um, tá? Eu vou aqui declarando em plena live, né? Que eu tinha um certo preconceito com relação ao treinamento EAD, mas a partir da hora que eu comecei a assistir algumas palestras e vi alguns cursos EAD, tem um material muito rico, um material muito bacana, porque olha só como é que as coisas estão mudando. Uma vez um ex-gerente de segurança do trabalho a nível Brasil comentou isso comigo, falou, Júlio, treinamentos de integração hoje em dia está mudando drasticamente, hoje em dia já não é mais, e muitas empresas, né, que já estão aí um passo mais à frente, elas já não fazem mais aquele treinamento de integração, que vai um técnico de segurança, bota um PowerPoint, fica lá 1 hora, 2 horas comentando, aí o cara está ouvindo aqui e está saindo aqui no ouvido. Porque dependendo do tempo do treinamento, o cara não consegue absorver. Aí o cara está cochilando, está te olhando, só que você está vendo que o cara está te olhando, mas que o cara está com o pensamento lá na lua. Isso acontece demais. Ele está doido para começar logo a trabalhar, ele não quer saber de muita conversa, não. Isso quando o cara não entra na sala com óculos escuros e está dormindo, enfim. Então a gente sabe que isso acontece, isso não é novidade para ninguém. Então quando você coloca a pessoa para assistir um treinamento de forma mais interativa, eu publiquei nos meus stories dias atrás, eu fui sábado no cinema, e geralmente, pelo menos aqui na nossa cidade, na região é assim, eu acredito que isso é a nível Brasil, antes de iniciar o filme, vem lá as instruções de segurança, né, que é proibido fumar, não sei o quê, as portas de emergência, fala sobre a brigada de emergência que tem naquele cinema, enfim, de uma forma muito lúdica, né, utilizando bonequinhos e tal, eles têm a própria movimentação deles, enfim. Então isso é uma forma diferente de ensinar as pessoas. Então, assim, a partir da hora que eu comecei a perceber isso, eu comecei a ficar adepto, né, comecei a aceitar essa questão do treinamento EAD. E uma coisa muito importante, Gustavo, que às vezes eu já ouvi muitos profissionais comentando assim, beleza, o grande problema do treinamento EAD é o seguinte, o cara foi lá e contratou um treinamento EAD de reciclagem de espaços confinados, que é 8 horas. Aí o cara vai lá, dá play no treinamento e vai fazer outra atividade e pronto, acabou. Daqui 8 horas ele volta e ele acabou o treinamento. Não é assim, galera, é tudo bloqueado e tem que ser bloqueado, o anexo 2 detalha exatamente isso. Você tem que estar dando play, você tem que estar passando para frente, você tem que estar. Você tem que esperar o vídeo rodar, não tem como você passar para frente, não tem como você adiantar. Inclusive a parte prática também, né, ela tem que ser realizada. Exatamente. Então, tem muita gente que tem esse preconceito, é só chegar, dar o play e daqui 8 horas eu volto, o treinamento está pronto, eu faço uma prova ali, pronto, acabou. Não é assim, não é. Eu particularmente sou apaixonado por treinamento online. Eu me sinto muito bem estudando assim, porque eu tenho dúvida, eu volto à aula, assisto de novo, eu anoto, pesquiso na internet, assisto de novo, e assim, se eu quiser, eu passo o dia inteiro estudando, senão eu estudo só 1 hora. Então, inclusive, se for para eu fazer uma outra graduação, continuar a graduação de engenharia que eu estava fazendo, eu hoje só quero se for online. Para mim, ir mais presencialmente, eu não... Está mudando demais. A educação no Brasil está mudando demais. Hoje em dia, o online tem um poder muito grande. Isso quer dizer, você assiste um treinamento do Gustavo, eu assisto um treinamento do Gustavo da minha casa, sentado no sofá, tomando meu lanche, olha que, né? Olha que coisa interessante. Não tem um custo. Você tem uma dúvida, você vai lá, você manda a pergunta, depois o professor vai, responde isso para você. Então há uma interação. Existe aquela questão também que eu falei até no grupo lá, com os colegas, no grupo do WhatsApp, o poder do network. Então, assim, você está numa comunidade, você está com outros profissionais, estão buscando a mesma coisa, o mesmo pensamento. Eu falo agora algo além do treinamento da NR em si, eu falo do curso online. Então, eu acredito que é uma nova era que a gente está vivendo e que a segurança do trabalho tem que se adaptar a isso, porque isso está aí ao nosso alcance, inclusive nós, como profissionais, tem que se adaptar a essas mudanças, né? Aqui tem um cara que é adepto a cursos online, cara, o que eu já comprei de curso online nos últimos, sei lá, no último ano, vamos falar assim, não está escrito, Gustavo, tem cursos online excelentes, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. O nosso amigo João, Enge Segue Trabalho, que é o João, falou o seguinte, acredito como a maioria que as atualizações são necessárias, porém não acham o tempo muito curto. Estão fazendo tudo de maneira muito corrida.
Muito corrida. Eu concordo, João. Nesse ponto eu concordo contigo. Acho que poderia, mas né, o nosso presidente está querendo, né, esse ano, né? Tem que ser esse ano. Então eu acho também que poderia ser um pouco mais calmo. Mas, infelizmente, né, não está nas nossas mãos. E talvez, ô João, isso seja uma estratégia. Agora eu estou falando, Júlio, pensamento pessoal meu, tá? É opinião minha. Talvez isso seja até uma estratégia do governo, de querer acelerar, porque aí é menos tempo para as pessoas, por exemplo, participar de uma consulta pública, como essa que já está rolando. Então já jogaram, inclusive, 3 normas, né? NR4, 5 e 18. Já jogou lá e deram prazo de 30 dias. Então, assim, não dá tempo. Contar, são normas, vamos dizer assim, gigantescas e que trazem um impacto imenso para a nossa área. Se você olhar, NR4, NR5, muito polêmica, que tem muita coisa que, na minha opinião, tinha que ser revogada. E NR18, meu amigo, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Exatamente. Então, é aí que é onde que a gente tem que entrar forte. Não adianta a gente querer reclamar com um prazo, porque isso não vai mudar. Então, mas a gente tem que fazer a nossa parte lá na consulta pública e dar a nossa opinião. Acho que isso é importantíssimo. Aí a Brenda comentou, é uma nova ferramenta, o ensino à distância. Sem dúvida, Brenda. A pessoa pode, né, fazer um treinamento de um outro profissional em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então, cara, eu acho que isso está crescendo demais no Brasil, né? O João ainda complementou, acho que a realidade virtual ainda vai ajudar muito nessa parte de treinamento. Tecnologia que vem para agregar na área, ali a prática com o lado tecnológico. Sem dúvida, João, realidade virtual, cara, fantástico, fantástico. Show de bola. Inclusive tinha um programa, tem um programa, né, o programa lá do Luciano Huck, não sei se vocês viram aí, que a pessoa, ela colocava um óculos lá de realidade virtual e era uma simulação que ela estava em cima de um prédio, ela tinha que andar sobre uma tábua e tocar um sino. Não sei se você viu isso aí também, Gustavo. Então, quando a pessoa estava atravessando essa tábua, né, ela olhava lá para baixo, tinha a sensação do risco de queda, né? Então, cara, isso, vendo aquele programa, eu falei, cara, eu vou levar isso lá para a empresa, né? Ou seja, a pessoa simulando que está colocando um cinto de segurança, está subindo, colocando trava-quedas no escada marinheiro, numa linha de vida vertical, subindo a escada marinheiro, chegando lá do telhado, olhando lá para baixo. Sem dúvida nenhuma, João, sem dúvida nenhuma. Isso aí vai ser um sucesso, tá? Empresas que já fazem isso, e já tem algumas que fazem isso, já está sendo um sucesso formidável, cara. E outra coisa importante que eu falo, às vezes a pessoa vai participar de um treinamento de trabalho na altura pela primeira vez. Ela não sabe que ela tem medo de altura. Isso acontece, já aconteceu comigo. A pessoa não sabe que tem medo de altura, ela só sabe a hora que ela está lá em cima. Então, quando você coloca um óculos desse de realidade virtual, você não expõe a pessoa ao risco e você já consegue identificar de forma antecipada que ela tem um certo de receio à altura. Olha que massa é o que a tecnologia pode trazer para nós. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Vamos entrar para um dos itens mais polêmicos? Vamos lá, vamos chegar nele. Está na hora. Vamos lá, pessoal. Item 1.7, que vai tratar sobre tratamento diferenciado ao microempreendedor individual MEI, a microempresa ME e a empresa de pequeno porte, EPP. Muita atenção nesse item. O item está tratando sobre o quê? Um tratamento diferenciado para o MEI, ME e EPP. Aí tinha muita gente criticando a norma, falando por aí, isso foi para beneficiar as lojas do careca de não sei o quê, porque a loja dele talvez seja grau de risco 1, seja grau de risco 2. Mas será que uma loja gigantesca daquela é ME, é EPP? Tá entendendo? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não estou defendendo político nenhum, certo? O nosso compromisso aqui é com vocês. É com a SST, é com a verdade. Então, inclusive, esse tratamento diferenciado, isso está na legislação. Se eu não me engano, isso está na Constituição. Essa questão, na Constituição não, isso está lá na CLT, de ter esse tratamento diferenciado para essas pequenas empresas, para o microempreendedor, que inclusive no próprio manual do E-Social, que, certo, não tem nada a ver com a NR1, mas ele já falava que o E-Social ia trazer um tratamento diferenciado para o MEI, o ME e o EPP. Então, isso já está linkado à própria legislação.
certo? Então, isso não foi criado de uma hora para outra para beneficiar empresa A, empresa B, de fulano de tal, que ajudou o governo, que fez campanha. Não, isso é para aquela empresa pequenininha, para o seu Zezinho que vende o cachorro-quente na esquina, e ele tem 2 funcionários, e às vezes ele precisa fazer PPRA, PCMSO, treinamento designado da CIPA, LTCAT, belele e balalá. E às vezes o cara, se ele for fazer tudo isso, ele não consegue nem comprar o material para ele vender no final de semana o cachorro-quente dele, certo? Então, esse item é para tratar nesse tratamento diferenciado para essas empresas. Então, vê só, preste atenção, item 1.7.1. O MEI, o AME e a EPP, a vírgula, grau de risco 1 e 2, cuidado na interpretação. Ele está falando sobre o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte, que tenha grau de risco 1 e 2. Então, essas pequenas empresas, certo? Isso é um tratamento diferenciado para a questão, vamos lá, de faturamento de empresa. Se a empresa fatura X mil reais lá em cima, ela não vai ser mais uma EPP, ela passa a ter uma outra categoria. Então, entra, vamos dizer assim, a parte contábil aqui também, é a classificação da empresa. MEI, ME e EPP, de grau de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.5.1, que a gente viu lá, a declaração digital, que pode ser o E-Social ou outra coisa que a Secretaria do Trabalho vai instituir, que ainda a gente não sabe como será, mas que haverá declaração digital, e não possuírem riscos químicos, físicos e biológicos, ficarão dispensados da elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, PPRA, certo? Então, eu vou deixar o Júlio comentar sobre isso, mas a gente precisa entender com calma. Foi o que aconteceu. Muitas pessoas leram o texto corrido, aí, empresa de grau de risco 1 e 2, não precisa mais de PPRA, então aquela loja tal, aquela empresa tal, que tem não sei quantas mil lojas no Brasil, não vai fazer mais nada, o governo revogou, mudou isso para ajudar fulano, Beltrano. Não tem nada a ver. Isso é para as empresas pequenininhas, aquelas empresas para o MEI, microempreendedor, aquele que só pode contratar até um funcionário, que está obrigado a cumprir toda a legislação. Já pensou? Às vezes a gente fala, a gente critica, a gente reclama, mas vá você ser um empreendedor? Vá você contratar, né, um funcionário? Eu não estou entrando aqui no mérito da questão da segurança do trabalhador. Isso é inegociável. Eu não estou tratando, eu estou tratando agora sobre a questão burocrática, daquilo que de fato impacta e que que está sobre as costas do empreendedor no Brasil. Eu falo o seguinte, Gustavo. Pode falar. Eu complementaria o seguinte. Está bem claro, né? Empresas MEI, ME e EPP de grau de risco 1 e 2 não são obrigadas ao PPRA. E lá no último item, ou melhor dizendo, o próximo item, 171, as informações digitais de segurança e saúde no trabalho declaradas devem ser divulgadas aos trabalhadores. E o item 174, o empregador é o responsável pela prestação das informações previstas nos subitens 171 e 172. Aqui eu acho que, na minha opinião, vai de encontro com o que o colega aqui também comentou, o Assis. Na minha opinião, eu acho que aqui o legislador ele cometeu uma falha, né? A avaliação do empregador, poxa, será que o empregador ele tem a expertise de falar que não tem um risco químico, físico e biológico? Né? Perguntar para o empregador quais são os riscos físicos, o cara não vai saber que é ruído, que é calor, não sabe. Então, eu acho que aqui mora um potencial para a gente continuar, por exemplo, prestando assessoria. Tudo bem, o fulano da esquina ali, o senhor não é mais obrigado a ter PPRA, procede essa informação, porém, o senhor precisa declarar que o senhor não tem risco físico, químico e biológico. Só que para você fazer isso, tá aqui eu estou oferecendo o meu serviço, eu vou na sua empresa, vou fazer uma avaliação e identificar que não tenha risco e vou emitir uma declaração para o senhor. Beleza? Eu tenho certeza que será assim. Vai ser assim. Inclusive, essa declaração, Gustavo, ainda não foi disponibilizada pela Secretaria do Trabalho. Sim. Lá no item que fala da parte do digital, né, lá fala que a Secretaria do Trabalho
ter um modelo, né? Vai ter um modelo dessa declaração. Então, isso. Vai estar tendo aí algum modelo dessa declaração. Com certeza, um profissional da área vai ter que se responsabilizar por dizer que não existem aqueles riscos. Certo? Eu acredito que é por aí. E essa questão aqui da responsabilidade, eu acho porque assim, o empregador ele é responsável por tudo dentro do estabelecimento. Então aqui eu acho assim, eu sei que a gente está levando ao pé da letra, de fato ele é o responsável pela prestação das informações previstas no item 1.7 sobre o PPRA e o PCMSO. Mas eu entendo, isso aí é Gustavo, que não necessariamente é ele a pessoa capacitada para declarar que não existe. É diferente dele ser responsável por essa informação. É como, pessoal, eu deixei até aqui grifado NR9, item 9.3.1.1. A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo SESMIT ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, ou seja, responsabilidade do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto nessa NR. Então, a própria NR9 diz que qualquer pessoa que o empregador julgue capacitado pode elaborar o PPRA. Tá certo? Então, quem é que está colocando, vamos dizer assim, o seu nome na reta? É o empregador. Então, isso acaba trazendo, acredito que a mesma lógica para esse item 1.7.4. Eu sei que ele está vago, ele traz uma interpretação dúbia, ele traz uma interpretação de que é o empregador que tem que fazer a declaração, mas eu não enxergo dessa forma. Eu acredito que vai haver, sim, aí um direcionamento. Quem sabe a Secretaria do Trabalho ela pode emitir daqui a alguns dias um manual de interpretação da NR1, como existe em várias NRs. E nesse manual dizer, nesse item se aplica isso, isso e isso. Entendeu? Exatamente. Eu acho que o que muda, a grande mudança é o seguinte: a gente consultores de segurança do trabalho, a gente deixa de elaborar o PPRA para essas empresas, mas a gente vai fazer uma outra consultoria de avaliação dos riscos e emissão de uma declaração que garanta que o proprietário não tenha os riscos físicos, químicos e biológicos. Eu acho que o que houve é isso, uma mudança de prestação de serviço. Mas pensando por esse lado, eu concordo contigo, eu não tinha também pensado por esse lado, e de fato a NR9 deixa muito claro, essa pessoa não precisa ser técnico de segurança nem engenheiro de segurança para elaborar PPRA. Então, se você for comparar com isso, não mudou nada. Né? Basicamente não mudou nada, né? Exceto, é claro, que é dispensado o PPRA para empresa de grau de risco. Igual o João está falando aqui, ó. Acho que é igual o PPP. Quem assina também é o empregador. A gente sabe, é ele que assina, mas não é ele que preenche. Entendeu? Exatamente. Então, toda a responsabilidade sempre vai cair nas costas do empregador. A gente sabe que existe a responsabilidade do profissional que está elaborando, que está fazendo, que ele também responde por isso. Mas quem está lá na ponta do negócio é o empregador, que é a empresa dele, é o CNPJ dele, que está ali em jogo. Ó, Júlio, vamos correr que a gente está já no final do jogo. Olha o item... Essa RU tá dando o que falar, viu? Tá dando o que falar. A gente continua aqui, ó, item 1.7.2, que vai tratar sobre o PCMSO. Então, o MEI, ME e EPP de grau de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais de forma no subitem 1.5.1 e não possuírem riscos químicos, físicos, biológicos e ergonômicos, ficarão dispensados da elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, para o PCMSO, entra também a questão do risco ergonômico. E aí fica aquela dúvida, existem atividades, existem empresas que não tenham risco ergonômico? Né? Então, pouco provável. É improvável que não exista. Aí diz que a dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização do ASO. Então, isso é meio que está assim, vamos lá, está normatizando um costume errado que era o ASO avulso. E aí o que é que pode acontecer? Ó, a empresa ela não tem o PCMSO, tem aqui a declaração que não existe risco químico, físico, biológico e ergonômico, e a empresa não tem o PCMSO. Qual o exame que faz? Bem provável que faça apenas um exame clínico para preencher o ASO, que é o que hoje acontece, certo? Então, se você for analisar, eu estava analisando
qual o impacto desses itens, por exemplo, na minha consultoria. Eu não cheguei a fazer um cálculo de porcentagem, mas é muito baixo o número de clientes que eu vou deixar de atender. Praticamente eu vou continuar atendendo os mesmos clientes, porque os outros clientes que eu atendo precisam. Às vezes é um cliente de grau de risco 2, mas tem ruído, mas tem exposição a químicos, tem risco ergonômico, entendeu? Gustavo, uma padaria, por exemplo, grau de risco 2, ela tem lá, é muito provável que ela tenha um risco calor. Pronto, calor, já é um risco ruído. Vai ter risco ergonômico, às vezes tem movimento repetitivo ali da atividade. Entendeu? Agora, a ErgoSafety fez uma pergunta aqui, o nosso amigo Thiago Límido, da ErgoSafety. Outro ponto importante, qual o profissional adequado para avaliar risco ergonômico? Isso é importante. Sai de linha o PPRA, porém a empresa não deixa de ter a necessidade da avaliação ergonômica do trabalho. Isso é que é importante fixar. A não ser que a NR17 é uma das que vai passar por modificações também, a não ser que mudem isso lá na NR17. Mas se não mudar, se a empresa tem risco ergonômico, ela precisa ter lá, por sua vez, a avaliação ergonômica de trabalho. Então, às vezes, ela não vai ter o PPRA, mas vai ter que continuar tendo, normalmente, a avaliação ergonômica de trabalho, além do PCMSO, porque risco ergonômico tem em qualquer lugar, galera. Se alguém falar que numa determinada atividade não tem risco ergonômico, eu truco, viu, Gustavo? Verdade, sem dúvida nenhuma. É isso aí, ó. E aí diz aqui, ó, para deixar bem claro os graus de risco 1 e 2 mencionados no subitem 1.7.1 e 1.7.2 são os previstos na norma regulamentadora número 4, para que ninguém confunda, né, com os riscos que tem lá na legislação previdenciária com relação às questões lá do FAP, certo? É isso aí. O Gustavo, eu comentei que ia estar falando no final da live, né, sobre um bônus aí. Acho que a gente tem que agradecer demais a galera, porque já são quase 2 horas de live, né? Finalizamos uma live, iniciamos uma outra, a galera voltou, praticamente 100% da galera, estão aí até agora, 39 pessoas participando, né? Eu estou finalizando, galera, eu até divulguei isso nos meus stories lá do Instagram, né? Que eu estou fazendo esse estudo da DNR01 e eu vou transformar isso, Gustavo, tipo realmente um estudo técnico, um e-book, né? Algo comentado. Então eu estou colocando aqui a norma, a antiga, a nova, fazendo a comparação entre um e outro, fazendo os meus comentários, né? Basicamente o que eu mencionei aqui na live e outros mais de forma mais criteriosa. Então eu vou divulgar isso nas minhas redes sociais aí. Então, pessoal, né, fiquem atentos aí. Eu acredito que até amanhã eu consigo divulgar esse e-book que eu estou preparando. Então, para quem está assistindo essa live, vai ter isso aí em primeira mão. Boa, isso aí. Pessoal, eu também quero agradecer de coração a todos vocês que nos acompanharam durante essas praticamente 2 horas. Legal. E para retribuir a isso tudo aqui, eu queria que vocês, se você ainda que segue o Júlio e não me segue, vai lá e passa a seguir o nosso Instagram. Se você que me segue, mas ainda não segue o Júlio, faz a mesma coisa. Vamos aí fazer esse elo, essa corrente do bem pela SST. Se você também se sente grato por tudo aquilo que a gente comentou hoje, tira um print dessa live e coloca um comentário lá no Stories. Eu vou compartilhar com muita alegria isso também, para que outras pessoas saibam que existem profissionais. Não que a gente queira aparecer, a gente não precisa disso, tá bom? Mas que outras pessoas saibam que existem profissionais que estão preocupados com a nossa área de atuação, que querem ver a área ser valorizada cada dia mais. E a gente está aqui se esforçando, fazendo isso com muita alegria, com muito amor, para que a nossa área seja cada dia mais fortalecida, tá bom? Eu quero agradecer de coração também ao Júlio por ter aí disponibilizado essas 2 horas. Ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, estudando, trabalhando, tirando um tempo com a esposa, ou quem sabe descansando, mas ele esteve aqui junto conosco. Júlio, muito obrigado. Você é um profissional aí exemplar, um cara top que está aí buscando fazer a diferença também. Então tem muitos colegas nossos aí que estão nos acompanhando. Eu agradeço a todos por essa oportunidade de podermos compartilhar isso, tá bom? Gustavo,
Na verdade, acho que é o contrário, né? A recíproca é verdadeira. Eu que gostaria de agradecer a você pelo convite, né? Na verdade, foi você que idealizou essa live, né? Eu até então estava só, né, elaborando aqui meu e-book, né? Vou gravar um vídeo lá para o YouTube também e tal, mas eu não estava pensando em live, né? Então você que idealizou essa live, me convidou, então muito obrigado, né, pelo convite que você me fez, tá? Muito obrigado. Já é a segunda live que a gente faz juntos, né, Gustavo? Isso. Muito bom. Essa parceria é muito só boa. começando. Só começando, é isso aí. Então, essas lives divididas eu acho que agrega muito, que cada um coloque seu ponto de vista. E, é claro, agradecer a galera aí que nos segue, tanto a galera que segue o Gustavo, que me segue, que na maioria das vezes é a mesma galera que te segue, é a mesma que me segue também, e vice-versa, né? Então, agradecer a vocês, porque eu falo, toda live eu falo isso e não vou cansar de falar. Sem vocês, isso aqui não existe, tá, galera? Verdade, então, muito obrigado mesmo. E reforçando, quem tiver na Expo Proteção, que começa quarta-feira, quarta, quinta e sexta, Expo Proteção lá em São Paulo, um evento formidável, fazem uma forcinha aí para poder participar, galera, é muito importante esses eventos. Na quinta-feira, no estande da Marluvas, às 18h30, eu, juntamente com o Thiago Fraga que fez esse convite para nós, né? Eu, Thiago Fraga, Rubi Amara, Leandro Magalhães e o nosso amigo Claudemir, a gente vai estar comentando, fazendo um bate-papo bacana sobre a nova segurança do trabalho. Então, para quem for, vai lá, participe. Eu faço questão, eu gostaria muito... Galera, aproveita a oportunidade, é um momento imperdível. Vai ser muito bom conhecer todos pessoalmente, vai ser muito legal. E aí, pessoal, para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês o seguinte, olha, as nossas lives toda segunda-feira estão de volta, tá certo? O Júlio aí foi convidado especial para fazer essa inauguração, então, em primeira mão, eu quero adiantar para vocês que toda segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, a gente tem um encontro marcado aqui no nosso Instagram. Eu vou convidar os outros colegas que estão aí junto com eu, Júlio, e tem mais um montão de gente top, que está estudando SST, então tem outros colegas que eu vou convidar para dividir comigo também esse momento para a gente debater sobre a área de segurança do trabalho. Então, se você ainda não tem compromisso na segunda-feira à noite, então marca aí na tua agenda, que a gente vai estar aqui sempre de volta, né? A gente fez isso, acho que de fevereiro até o mês de junho, se eu não me engano. Passou agora o mês de julho, eu diminuí um pouco, mas a gente está de volta agora e a gente vai continuar fazendo isso com muita alegria, compartilhando aí os conteúdos que a gente tem aprendido, tem pesquisado e a convivência do dia a dia, né? Então, para estar sempre motivando aqueles que querem crescer, que querem sempre mais. Então, eu conto com vocês. É como eu digo, nós somos uma tribo, é a tribo SST. Júlio faz parte aí dessa tribo, é um guerreiro. Bom, valeu, galera. Um abração. Muito bom. Até a próxima, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Show. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.